Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A realidade do arrebatamento. Então, precisamos entender o arrebatamento. Vou falar sobre a volta de Jesus. Então, a volta de Jesus é cheia de mistério. Vou falar a esperança para os que morrem em Cristo. Vou falar sobre a igreja nas bodas do Cordeiro. Vou dar uma pincelada nas 70 semanas de Daniel, para que nós possamos entender a progressão do arrebatamento. Vou explicar o que é Cristo e as primícias. Presta atenção, é muito legal. Primeiro, a Bíblia fala sobre Cristo, as primícias. Então vou estar explicando sobre isso. Vou falar sobre a ressurreição dos mortos e como consolar uns aos outros. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. O estudo acerca do arrebatamento deve nos mover ao cultivo de um viver moderado, justo, piedoso, servindo ao Senhor. Estudaremos a doutrina acerca do arrebatamento da igreja. Então nós vamos estar vendo como acontecerá, e que o arrebatamento é uma promessa para todos que morreram em Cristo, tanto aos que estiveram vivos na ocasião deste arrebatamento, como aqueles que já morreram. Então eu vou estar explicando durante a lição que não há promessa para aqueles que não estão em Cristo. Eles nem vão ver este arrebatamento. Crendo em Deus, estou firme aqui. Gostaria que vocês ficassem até o final, porque nós vamos descobrir muitas coisas e a esperança para os que morrem em Cristo. No Apocalipse, vemos a igreja de Cristo arrebatada. Vemos a igreja participando das bodas do Cordeiro. Paulo disse: consolai-vos uns aos outros, com essas palavras de arrebatamento. O arrebatamento é preciso ser pregado nas igrejas, ser ensinado. Paulo fala: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante é não conhecer, ignorante acerca deste assunto. Então é importante que a igreja se preocupe com a volta de Jesus, para que nós possamos também entender as maravilhas que nós vamos alcançar. Nós seremos arrebatados e participaremos da mesa que está preparada, da festa das bodas do Cordeiro. Vemos também a igreja vindo com Cristo na sua volta triunfal. Eu vou falar destas duas fases aí da volta de Jesus mais na frente, para que nós possamos entender. Nós subiremos e desceremos com Cristo. Esse assunto um pouquinho mais para frente. Aqui eu fiz um gráfico aqui das 70 semanas de Daniel, só para poder nós entendermos. Por isso nós vamos estudar sobre o arrebatamento. E a promessa do arrebatamento começa lá em Daniel, quando o povo estava no cativeiro ainda. Aí, na reconstrução dos muros, começa aí a contar as 70 semanas de Daniel. E aí nós temos um período de 490 anos. São 70 semanas de 7 anos. Nós veremos que a palavra de Deus nos revela sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo. E o período da igreja que nós estamos vivendo desde o Pentecostes, nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes. Esse tempo vai passar, vou estar explicando ponto a ponto, E o arrebatamento, é importante que vocês me acompanhem. Então, a transformação dos que estão em Cristo e vivos por ocasião do soar da última trombeta. Nós teremos aí as 7 semanas, Jesus é morto na cruz, aí a contagem para,
das 70 semanas, e aí entra o período da igreja, um intervalo, tocando para que nós possamos entender o arrebatamento da igreja. Nós seremos ressuscitados e transformados. É a ressurreição de Cristo mediante o Espírito. Este mesmo Espírito operará no povo de Deus a transformação. Será o clímax triunfante da obra do Espírito Santo. Esse corpo nosso será transformado em um corpo espiritual. Passo a passo vou estar falando para vocês. Cristo, as primícias dos que morrem. Então a igreja precisa fazer com que seus membros, o corpo de Cristo, possa estar entendendo e não seja ignorante a respeito desse assunto. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Jesus morre na cruz por quem? Por nossos pecados. Vamos entender. Ele ressuscita ao terceiro dia. Vou falar sobre as primícias. E aí se torna as primícias dos que dormem. Lá no Velho Testamento, nós sabemos que tinha lá a lei das primícias, aonde o primeiro molho da colheita era trazido para o sacerdote abençoar. Traz o primeiro molho. Eram as primícias. Jesus, as primícias, porque Jesus é o primeiro a ressuscitar. Vamos entender isso. Nós temos Elias, foi arrebatado para o céu num carro de fogo. Vamos compreender desta forma no texto original. Ele não morreu, ok? Depois nós temos Moisés, que não encontrou seu corpo, mas depois ele aparece ali no Monte da Transfiguração. Agora viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou Jesus Cristo. As primícias, o primeiro que ressuscitou para nos apresentar diante de Deus, e depois nós seremos arrebatados. Somos abençoados através de Jesus, as primícias, e nós agora fazemos parte daqueles que serão arrebatados para viver na glória. Jesus, o único que ressuscitou e foi para o céu. É preciso entendermos isso. Eu falei que eu falar um pouco sobre onde estão as pessoas que já morreram. É um assunto um pouco complicado, porque você vai em um velório e as pessoas dizem: fulano está no céu, ciclano está no céu. Mas o que acontece é o seguinte: o céu, aonde nós vamos habitar, aonde está preparada essa grande mesa, ninguém subiu lá. É um segredo de Jesus para a igreja, é um momento ímpar, em que somente a igreja, quando a igreja entrar, é que nós vamos participar e vamos entrar nas mansões celestiais, aonde Jesus estiver, nós estaremos também. A promessa, nós precisamos entender isso. Outra coisa, quando nós morremos, a Bíblia diz: os que dormem. Quem dorme sonha, às vezes acorda, volta a dormir, porque nós, ao partirmos daqui, é o espírito. Nós não temos um corpo, porque nós vamos receber na vinda de Jesus, tanto os mortos como os que estiverem vivos receberão um corpo de glória. Paulo diz que assim como há corpos materiais, há corpo espiritual. Então nós seremos transformados, receberemos essa transformação, e o nosso corpo é glorioso para estarmos junto com o Senhor. Paulo, falando aos Coríntios, diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão, todos pecaram e destruídos. Agora Jesus é a nossa salvação. Aqueles que aceitar a Jesus, agora ele vem para a ressurreição. Ele fala parte da ressurreição através
das primícias, que é Cristo, através de Cristo primeiro a ser ressuscitado e nos abençoar para que nós também participamos dessa ressurreição. E aí ele diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, veja bem, nós trazemos aí o castigo do pecado de Adão que nos trouxe a morte. Mas agora, Jesus é a vida, Jesus nos vivificou. E agora nós todos seremos vivificados em Cristo. Quem está morto vai ouvir a voz, quem está vivo será arrebatado. É o momento em que Jesus recolherá a sua igreja. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, estou falando. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha aí, você que tem parente não crente, parente desviado, você que está fora da igreja, só ressuscitarão os que são de Cristo. Aqueles que adoram mais escultura, aqueles que adoram outros deuses, não farão parte, porque nosso Deus é ciumento. Deus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. E por isso muitas vezes, quando eles saíram lá do Egito, Jericó e outras cidades que adoravam outro Deus, Deus mandou que destruísse tudo, porque Deus não divide a glória. Se você não está servindo ao Senhor, saiba que somente os que são de Cristo participarão da sua glória, somente os que são de Cristo serão arrebatados. Cristo as primícias. Quem vem depois? Os que são de Cristo. Os que não é de Cristo está fora. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Está lá no Antigo Testamento. Aí o que acontece? Jesus, ele consagra todos os mortos nele para apresentá-los a Deus. As primícias representavam consagrar a sua colheita. Você trazia aquele molho e trazia para o sacerdote para consagrar a sua colheita. E Jesus consagra todos que morreram e todos que estão vivos para apresentar a Deus. É Jesus que vai nos apresentar. Cristo é as primícias dos que dormem, no sentido de ser o penhor, a garantia de que todos os que o aceitaram como Salvador serão ressuscitados. Somente os que aceitaram a Jesus. Que vocês entendam aí sobre as primícias, que a partir do momento que Cristo morre e ressuscita, está determinada a todos os salvos que morrerem ou que morreram, ressuscitarem para a vida eterna. Em Cristo nós somos vivificados. Precisamos compreender isso com o coração aberto, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Significa que, para os que creem, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Cristo. Nós estamos apavorados com medo da morte. Parece que nós estamos como os tessalonicenses que estavam sem esperança. Morte de salvo não é a Deus para sempre, mas um até breve. Dormiremos e ressuscitaremos com o Senhor. A ressurreição dos mortos. A base de nossa fé sobre a ressurreição dos mortos é sólida e consistente. É a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. A Bíblia nos dá detalhes sobre a ressurreição dos mortos, por ocasião do arrebatamento. Porque a trombeta soará. O toque desta trombeta, somente os que são de Cristo ouvirão. Somente os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptível. Receberão um corpo glorioso. É hora de despertarmos. É hora de você que não tem Cristo aceitá-lo. E aí diz que os mortos vão ouvir o som da trombeta.
E aí eles ressuscitarão. Por isso que eles ressuscitam primeiro, porque eles vão ouvir o som da trombeta. Eu creio que nós não vamos ouvir o som da trombeta, coisa minha, tá? Só os mortos ouvirão o som da trombeta. É coisa minha, por favor, não me ignore. É coisa minha. Para mim, somente os mortos vão ouvir o som da trombeta no arrebatamento da igreja. Porque nós seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. E eu vou falar sobre isso, sobre a rapidez dessa transformação. E diz assim, ó: no momento que foi tocada a última trombeta, o Espírito Santo, assim como ressuscitou a Cristo dentre os mortos, as primícias do que dormem, que Jesus é, ressuscitará os salvos para a vida eterna. E a Bíblia ainda acrescenta uma informação importante. Diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Naquele dia, o Pai da eternidade ressuscitará todos os salvos do Antigo Testamento, todos que morreram até aquele dia, em Cristo, tá? Quem não é de Cristo não vai participar. Consolai-vos uns com estas palavras. A Bíblia afirma que a vida a nossa vida é como um conto ligeiro. Em Jó, uma nuvem que passa. Em Salmo, uma sombra que declina. Em Salmo de novo, como a erva que se seca. O quão passageiro é a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar preparados. Então, pela brevidade e fragilidade humana, muitas pessoas sem fé em Cristo sentem-se perdidas e sem esperança quando pensam na morte. Vocês não observaram na pandemia a loucura das pessoas, e muitos crentes apavorados também, porque pensaram na morte? Parece que a maior parte também dos cristãos estavam sem esperança, e o medo de morrer tomou conta, e esqueceram que a nossa vida está guardada com Cristo. Não é que queremos morrer, mas não podemos estar na porta do desesperado, porque nós temos uma esperança viva e firme, sabendo o que aguarda o ímpio, mas também o que está reservado para nós que servimos ao Senhor. A ordem que temos de Jesus é que nos consolemos uns aos outros com essas verdades. Em tempos de materialismo, onde muitos buscam consolo em coisas mundanas e transitórias, o crente deve amar a vinda de Cristo, amar a vinda de Jesus. As pessoas parece que esqueceram da volta de Jesus. A volta de Jesus é a maior esperança da igreja, para que possamos não ser ignorantes acerca da vinda do Senhor. E a igreja é a esperança do porvir. Alcançarás os que morrem em Cristo. Olha a nossa esperança. Quando estamos num culto fúnebre de um irmão, de uma irmã, de um parente que serviram e que serviram a Deus realmente, nós aguardamos a esperança, porque no porvir serão ressuscitados. Nós teremos um bom encontro com eles se estivermos vivos nos ares. O arrebatamento da igreja terá um alcance mundial. Os que estão vivos em Cristo ressuscitarão. Os que estão vivos em Cristo. Os que não estão em Cristo não ressuscitarão, mas no mundo inteiro os que servem ao Senhor vão ressuscitar. O arrebatamento da igreja terá um alcance mundial. A promessa de Cristo alcançará os que morrerem em Cristo, mas será sentido na sociedade pelo impacto do desaparecimento em todos os lugares dos salvos que não mais serão encontrados nessa terra. Há um pavor, uma agonia entre o povo puxando os cabelos, porque parentes, amigos desapareceram.
E nós vamos firmes servindo ao Senhor, porque nós vamos desaparecer na vinda do Senhor. O arrebatamento não é uma teoria, mas um fato real que está prestes a acontecer. A palavra de Deus nos revela: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao encontrar com o Senhor nos ares. Eu tenho essa esperança, porque eu espero, se eu estiver passado para a glória, encontrar com Jesus nos ares. Eu espero, se eu estiver vivendo na volta do Senhor, no arrebatamento, eu espero também encontrá-lo nos ares. No passado, gerações de cristãos leram, pregaram, ensinaram sobre esse texto bíblico, contudo morreram sem terem testemunhado o cumprimento dessas promessas. Mas a Bíblia nos fala que virá o arrebatamento. Então podemos afirmar que haverá uma geração de cristãos que não passará pela morte. É possível que esta geração seja nossa, considerando o estado no qual se encontra a humanidade e as muitas profecias que estão se cumprindo. E não precederemos que dormem no momento do arrebatamento. Já vimos que os mortos salvos ressuscitarão primeiro. Após a ressurreição dos salvos, nós que estamos vivos seremos igualmente transformados e subiremos juntos para o encontro com Cristo nos ares. Os mortos nos esperarão ali, eles estarão, nos esperarão ali, e nós seremos arrebatados. Vou falar sobre esse momento. Então, após a ressurreição dos salvos, nós que estamos vivos seremos igualmente transformados, de veste branca. Quem são esses? De veste branca. De onde vem? Quem são? Este é o momento onde a sociedade em geral sentirá o impacto do arrebatamento. Pessoas de todas as idades simplesmente desaparecerão em todo o mundo. Imagina o que será no domingo seguinte, após o arrebatamento da igreja. Como será nos tempos para aqueles que ficaram? Que dias serão estes? Dias de gemidos, dias de sofrimento. Uma pergunta importante surgiu na igreja de Corinto. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Foi a pergunta que perguntaram ao apóstolo Paulo. E a Bíblia faz questão de explicar o que acontecerá conosco no momento do arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo e nós que estamos vivos, teremos nossos corpos transformados. Eu falei sobre isso. Carne e o sangue não é do reino de Deus. É por isso que eu, coisa minha, afirmo que quem morreu não está no céu, está num lugar reservado, está ali esperando o arrebatamento para se vestir de um corpo glorioso. E nós precisamos entender, compreender essas coisas. Para eles, meus queridos irmãos, a eternidade, eu penso dessa forma: as pessoas que dormem hoje é como nós tivéssemos um sono, ou passassem em coma, como pessoas que passam 32 meses, um ano em coma, e quando acorda, a pessoa que dormiu ali agora há pouco. Eu imagino nossa passagem desta forma. Então vamos agora e já levantamos na ressurreição. A Bíblia utiliza duas palavras para explicar como dará essa transformação. Receberemos um corpo incorruptível e imortal, não mais sujeito à velhice, às doenças, à dor, à morte e à decomposição. Jesus Cristo transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Como ele é, veremos
Assim é a promessa. Nós veremos como Ele é. Só que nós estaremos revestidos de um corpo glorioso. Entender como será o arrebatamento da igreja é manter viva a nossa esperança, principalmente nos momentos difíceis, ao mesmo tempo que serve de alerta para que estejamos vigilantes e esperando a Cristo a qualquer momento. Será extraordinariamente rápido. Deus não revelou a nós quando será o arrebatamento. Será um momento. Significa a mais curta fração de tempo possível. Um momento. Não dá tempo. Não haverá tempo para ir à igreja naquele dia, dobrar os joelhos e orar. O momento de clamar, se arrepender e buscar a Deus é agora. Sua volta para arrebatar a igreja será repentina e surpreenderá o mundo. Devemos estar vigilantes e preparados, pois o noivo se aproxima. Há dois aspectos importantes sobre o arrebatamento da igreja que não podem ser esquecidos. O primeiro é o que somente os que estão em Cristo participarão. Alerta, console a igreja e alerta aqueles que estão cochilando. Alerta aqueles que estão com o pé no mundo, outro pé na igreja. Somente os que estão em Cristo participarão deste arrebatamento. Eles não vão nem ver, de maneira nenhuma, nem ver. Quando perceber, é a falta. E aí é hora do desespero. O segundo é que a igreja encontrará em Cristo, com Cristo nos ares. E Cristo não pisará a terra. Jesus, Ele aparecerá no céu e nos atrairá para si. Não pisará esta terra. Ele só pisará a terra quando voltar conosco, para pisar no Monte das Oliveiras, ali na sua vinda, quando a terra estará um caos e Ele virá para atender o clamor de Israel. Portanto, o mundo somente perceberá que a igreja foi arrebatada, que o povo desapareceu, quando notaram que muitos que estavam entre eles desapareceram. Vários comentaristas pontuaram que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. Então nós podemos definir esta fase, esta primeira, como arrebatamento. Jesus vem até as nuvens para o seu povo, mas não pisar na terra. A segunda é revelação. Jesus vem com o seu povo e será visto por todo mundo. É o que eu disse. Nós seremos arrebatados para participar das festas das bodas do Cordeiro. E depois voltaremos com Cristo. Naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras. Estaremos para sempre com Cristo. Oh, coisa gloriosa! Enquanto a vida aqui é breve, tudo é passageiro. Temos a promessa com sua vinda de estarmos para sempre com Cristo. Jesus prometeu que onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Por isso subiremos com Ele e desceremos com Ele. A promessa final ao que vencer na carta à igreja de Laodiceia é de que nos assentaremos com Cristo no seu trono e reinaremos com Ele. Parece que estamos vivendo a igreja de Laodiceia, mas o que vencer vai assentar com Cristo no seu trono e reinar com Ele. O futuro dos salvos não é incerto ou sombrio. A morte não é o nosso fim. Devemos nos alegrar, pois somos a igreja de Cristo e estaremos para sempre com Ele. É reconfortante estudar o livro do Apocalipse e entender que para nós não há o que temer. Se você está com medo, possa ser que a sua fé está vacilante.
Cuidado, pois a igreja espera a volta de Cristo, quando os mortos e os vivos receberão corpos incorruptíveis e imortais, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém.